Aleluia, Deus seja louvado. Eu encaminhei para a lista de transmissão uma arte com o seguinte tema: em quem você votaria? Jesus ou Barrabás? E abaixo está assim: política, em quem você votaria? Jesus ou Barrabás? E abaixo está assim: política, justiça, religião versus entrega. Eu quero crer que ninguém imaginou que o pastor hoje iria falar sobre o candidato que o pastor iria votar. Claro que não, eu nem voto aqui, tá? Eu queria ajuda para a pregação de hoje. Eu queria 4 voluntários: Germana, Aline está traduzindo, eu falei errado. Germana, Pedro, Gi e Aline, 4 voluntários, tá? 3 voluntárias e 1 voluntário. Isso. Lucy, Germana, Gi, Lucy e Pedro, 4 voluntários. O texto que nós vamos ler, os 4 evangelhos irão narrar. Mateus fala na ótica dele, Marcos fala na ótica dele, Lucas fala na ótica dele e João fala na ótica dele. Então nós vamos ouvir o mesmo relato na perspectiva dos 4 evangelhos. Só que antes eu queria ilustrar de forma concreta e visual o que nós vamos ler. A nossa equipe preparou um vídeo. Enquanto eles estão vindo para cá, a gente vai assistir um vídeo justamente da cena que cada um vai ler, ok? Deixa eu ver se a equipe consegue passar o vídeo. Se não conseguir, a gente lê e depois passa o vídeo. Começando por Mateus, depois Marcos, depois Lucas e João. Vamos ler? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o.
Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Do mesmo texto que nós acabamos de assistir a ilustração. Mateus 27, de 11 a 26. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava assim iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Marcos 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E haviam chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no monte cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fossem soltos antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E ele cada vez chamavam mais: Crucificam! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e açoitou Jesus, e entregou para que fosse crucificado. Lucas 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo:
Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de que eu castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e enquanto Jesus entregou a vontade deles. João 18, 28 a 40. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás, para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leva-no e julguem-no, conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie da morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa é a pergunta ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que lhe entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e vim para este mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não ele, queremos Barrabás. Pai, muito obrigado pela leitura que foi feita pelos teus filhos. Obrigado pelo vídeo ilustrativo. Pedimos que o Senhor agora ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, a igreja diz. Todo mundo entendeu? Eu duvido ninguém ter entendido. Se eu não entendi, quer que leia novamente? Quiser, cada um lê novamente, viu? Gente, o cenário aqui é simples. O cenário aqui é muito simples. Pegam Jesus,
e colocam Jesus diante de Pilatos. E aqui nós temos o julgamento de Jesus. Eu preciso começar a mensagem de hoje, que vai ser breve. Eu já separei esse tempo da leitura por isso, com algumas afirmações. A primeira afirmação: a cruz de Cristo não foi um acidente de percurso. Eu acho que eu já citei isso aqui na ceia. Não precisa abrir a Bíblia. Efésios 1, verso 4, Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o plano da salvação, nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou em Cristo Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o próprio Deus já profere a vinda de Jesus e que este iria esmagar a cabeça da serpente. O profeta Isaías, no capítulo 53, muito antes da vinda de Cristo, declara e narra com detalhes a morte de Jesus Cristo, detalhes extraordinários, fascinantes. O salmista no Salmo 16 vai dizer que o corpo de Jesus não passaria pelo processo da decomposição, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, a primeira afirmação que eu queria começar a conversar com vocês é que a cruz de Jesus não foi um acidente, não foi um filme de terror, mas uma história de amor, amém, irmãos? A morte de Jesus não foi um filme de terror, mas uma história de amor. Sabe, Jesus não foi preso e condenado por causa da inveja dos líderes religiosos. Sabe, ele não foi colocado ali na trama política, ou por causa do dinheiro, porque compraram a Judas. Sabe, Jesus não foi morto, não foi açoitado por covardia de Pilatos e Herodes, que não tiveram coragem para se posicionar politicamente e juridicamente também. Jesus não foi morto por causa da manipulação da grande massa que gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Gente, a cruz de Jesus foi o plano infalível de Deus para nos salvar, amém? A cruz de Jesus foi o plano infalível de Deus para salvar o homem pecador, para resgatar o homem pecador, e Deus seja louvado por isso. A segunda afirmação: eu não estou aqui invalidando os seus deveres e direitos como um cidadão. Eu não estou aqui dizendo que ninguém a partir de hoje não precisa mais cumprir os seus deveres e direitos. Não estou dizendo isso. Eu até oro para que os próximos governantes sejam homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus. Eu até oro para que isso aconteça. Mas aqui, irmãos, está o cenário: o Rei da Glória sendo julgado. O Criador de todas as coisas, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Alfa, o Ômega, o Príncipe da paz, o onisciente, o onipresente, o onipotente, o dono da justiça, o Todo-Poderoso sendo julgado pela criatura. Você imagina, Deus criou todas as coisas e se rebaixa a tal ponto que olha para um governante e o governante vai julgar o próprio Deus, o próprio Criador. Esse aqui é o cenário que nós acabamos de assistir e de ouvir. O Rei da Glória sendo julgado, o justo, o único que não pecou, o único que não tinha erro, foi julgado. Irmãos, eu preciso ser honesto nas minhas limitações na área jurídica, mas eu fui pesquisar, e nós vamos agora entrar no campo do julgamento de Jesus. O termo julgamento geralmente se refere à avaliação que considera algumas séries de fatores ou provas para se tomar uma decisão. Então pegaram Jesus, juntaram algumas provas, algumas testemunhas, e conduziram Jesus até Pilatos. Pilatos ali era a autoridade que poderia julgar Jesus na ótica humana. Abra uma Bíblia, por favor, Lucas capítulo 23.
Lucas capítulo 23. Capítulo 23, eu quero ler com vocês o versículo 2. Todos acharam? Você precisa acompanhar o texto, porque senão você vai se perder. Eu estou falando agora do julgamento de Jesus. Juntaram algumas provas, algumas testemunhas, apresentaram Jesus a Pilatos, e ali estava o julgamento, era o momento exato para Jesus ser julgado. Versículo 2: ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Está aqui a acusação de Jesus. Jesus estava sendo acusado por ser o rei dos judeus, por causar um tumulto, por motivar as pessoas a não pagarem tributos. Mentira, Jesus nunca fez isso. Ele disse: dai a César o que é de César, paguem os tributos de vocês, cumpram seus deveres, seja honesto, faça a sua função aqui na terra. Jesus em nenhum momento fez isso que eles estão dizendo. Testemunha falsa, mentira, mentira. Tá, agora a função de Herodes e de Pilatos: pegar, colher os fatos. Eu já falei das minhas limitações na área jurídica, tá? Mas pelo que me consta é isso mesmo: pegar os fatos, a acusação, e estudar e trabalhar se procede ou não. E eles fizeram isso, fizeram certinho. Abram comigo aí, por favor, a Bíblia, Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27. Hoje a Bíblia de vocês vai trabalhar, amém, irmãos? Coisa linda. Mateus 27. Tem alguém aqui da área jurídica que estuda, ou que está fazendo? A Life se formou em Direito, não foi? Já apresentou o TCC? Rapaz, foi escolhido o TCC. Deus seja louvado. O nome dele foi glorificado. O Davi Vilela, cadê Davi? É formado, já passou na primeira etapa da OAB. Se eu falar alguma besteira, você me corre, vocês podem me corrigir tranquilamente. Depois do culto, agora não, tá? Eu não passar vergonha. Mas é isso mesmo. A acusação, aquele que recebe a acusação precisa avaliar o caso, não é isso? Ver se realmente procede. E eles fizeram isso. Olha em Mateus 27, versículo 24. Vendo Pilatos, versículo 24, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou isento, ou estou inocente do sangue deste o quê? Desse o quê? Justo. O que é que Pilatos está afirmando juridicamente? Que não há o que em Jesus? Culpa, que ele é justo, não há o que julgar no caso dele, ele é o quê? Justo, não há erro. Tá, você está insatisfeito? No versículo 19, a própria mulher de Herodes vai dizer a mesma coisa. Versículo 19 do capítulo 27 de Mateus: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolva com este justo. Se você não está satisfeito ainda, lê comigo agora Lucas, abra a tua Bíblia, Lucas, capítulo 13, capítulo 23, Lucas capítulo 23. Vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Estamos aqui diante do julgamento de Jesus, e já percebemos aqui alguns erros, alguns equívocos neste processo, porque quem deveria julgar Jesus descobriu que ele era justo, que não havia culpa alguma nele. Num processo jurídico, quando se diz que a pessoa que está sendo acusada não tem culpa, o que é que se faz? Solta, né? É ou não é? Pelo menos, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá bom? Por favor. Os versículos 15, 13, capítulo 23 de Lucas, versículos 13 a 15. Então
Reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, vocês viram, foi audiência pública, nada verifiquei contra ele, dos crimes que o acusais. Aí versículo 15, nem tampouco Herodes. Pilatos e Herodes chegaram numa conclusão: não há culpa alguma neste homem, ele é inocente. Irmãos, estamos aqui diante de uma falha no sistema jurídico de Roma. O sistema jurídico de Roma está falido, porque se Jesus foi inocentado, deveriam soltá-lo de imediato. Mas aqui, irmãos, eu partilho a primeira lição. Serão apenas 3 lições, tá bom? Para a alegria de vocês. Primeira lição que eu aprendo: encontramos falhas no sistema jurídico de Roma, mas Jesus foi, entre aspas, condenado porque se entregou. Mesmo que Herodes e Pilatos quisessem soltar Jesus, sabendo que ele era inocente, eles não poderiam fazer isso, porque Jesus foi ali por amor da minha vida, por amor da sua vida, e só um homem inocente poderia fazer o que ele fez. Então isso aqui comprova que Jesus, ele foi preso sem nenhum erro, sem nenhum pecado, era o único que poderia cumprir com o plano de Deus, para me salvar, para te salvar, juridicamente limpo, Jesus, ficha limpa, amém? Ficha limpa, nenhum crime. Irmãos, Jesus se fez condenação por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Ele se entregou, ele voluntariamente permitiu que eles ficassem jogando um para o outro. Irmãos, me permitam, eu imagino, sou Jesus assim. Eu posso estar errado, mas eu imagino, não vão achar crime nenhum em mim. Pode jogar para Herodes, para Pilatos, pode jogar para quem vocês quiserem aí. Eu sou inocente, eu estou fazendo isso por amor daqueles que estarão na Igreja Batista da Comunhão anos depois. Eu imagino a trama, política, a trama jurídica, tentando manipular a situação, e o tempo todo Jesus na serenidade, tendo todo o controle nos céus e na terra, amém? Primeira lição que eu aprendo, irmãos: encontramos falhas no sistema. Encontramos falhas no sistema jurídico de Roma, mas Jesus foi condenado porque ele se entregou. Irmãos, como eu fico feliz por saber que Jesus era inocente, porque eu sou culpado, ele é inocente, e alguém inocente deveria roubar a minha culpa, arrancar a culpa. Só Jesus poderia fazer isso. Eu quero agora ir para a segunda parte da mensagem, que já é a parte final da mensagem, a parte política e religiosa. A parte jurídica, Life, estou aprovado, é isso mesmo, Davi, estou aprovado. Falei besteira aqui não foi? Vocês têm alguma acusação contra Jesus, vocês dois? Que se quiser eu estou aqui para defesa, viu? Jesus é inocente, você que é culpado, e ele se fez culpado por amor à sua vida. Que lindo, gente. Vamos olhar agora o contexto político, religioso, que não dá para separar, viu? Não dá para separar. O cenário poluído e corrompido da religiosidade. Babi, seu pai, ele é juiz, né? Depois passa a pregação para ele. Diga: papai, veja se o Wembley se equivocou, e passe meu contato para ele corrigir no privado, viu? Por favor.
Você faz isso mesmo? A Lucy vai cortar o link só da pregação. Você manda o link para ele, viu? Aqui pra gente. Cenário político poluído, corrompido e religioso também. De repente, Jesus chega neste cenário. Nasce numa estrebaria, vindo lá de Nazaré, crescendo numa carpintaria. Ele começa com 12 anos a discutir com os doutores. Isso já começa a preocupar os líderes políticos e religiosos. Espera aí, este menino vem lá de Nazaré, já tem esse conhecimento todo. Logo, logo ele vai se candidatar a vereador. É só questão de tempo. Logo, logo ele vai se candidatar a prefeito. Rapaz, vamos ficar de olho nesse menino que com 12 anos já está ensinando os doutores. Aí de repente ele começa a fazer um monte de milagre, coisas que ninguém havia feito. Historiadores dizem que quando Jesus ressuscitou Lázaro, tentaram matar Lázaro novamente, para dizer que a ressurreição foi uma farsa, porque aquilo se espalhou, gente, feito febre. Então a fama de Jesus a cada dia ia aumentando, e os líderes religiosos estavam se sentindo ameaçados, os líderes políticos também. Nesse cenário político, Jesus entra montado no jumento, e as pessoas gritam: rei, rei, rei. Então olha, está prestes a uma guerra civil acontecer com este homem. Logo, logo vão colocar ele como imperador. De repente Jesus começa a trazer para si um monte de seguidores, milhares. Nesse cenário corrompido político e religioso, Jesus chegou à terra e começou a fazer a diferença. Todos que tiveram encontro com Jesus, sem exceção, tiveram suas vidas transformadas. E de repente, gente, começa uma trama, Aline, para silenciar Jesus. Uma trama política e uma trama religiosa. Precisamos calar este homem, porque o tempo não dá, gente, mas não precisa abrir. Em João capítulo 18, nós vamos encontrar ali uma tentativa de prender Jesus, de silenciá-lo, de conduzi-lo às autoridades para que ele pudesse logo parar com o ministério. Jesus veio com hora certa para nascer e para morrer, para salvar a minha vida. Nenhuma autoridade política nem religiosa podia interferir nos planos de Deus. Eu vou repetir que você não entendeu. Nenhuma autoridade religiosa aqui nesta terra, em Maceió, e política pode interferir o plano de Deus. É tolice. É tolice. As pessoas nesta época de Jesus, Joaquim Jeremias, um historiador, ele vai dizer que no período da Páscoa, normalmente na cidade tinha 25 a 30 mil pessoas. Normalmente no período da Páscoa chegava a 125 a 130 mil pessoas. Então o cenário perfeito para prender alguém, o cenário perfeito para uma nova eleição, o cenário perfeito para pegar Jesus e conduzi-lo a Herodes, a Pilatos, para que ele fosse condenado e morto. O cenário perfeito. Jesus era a grande ameaça do momento. Os cargos e os privilégios políticos e religiosos estavam todos ameaçados. Todo mundo com medo, até os concursados. Até os concursados estavam com medo. Imagine os cargos de indicação. Gente, esse é o cenário que Jesus entra. E aqui, gente, de um lado, os religiosos pressionando Pilatos, gritando o quê? Crucifica Jesus e solta quem, irmãos? Crucifica quem? Jesus e solta quem? E por outro lado, o medo político, porque se Pilatos recebe uma denúncia,
que não ouviu a voz do povo, ele poderia ser exonerado do cargo, um impeachment. Bota ele para fora, vai que mora daqui. É esse cenário, gente, é esse cenário aqui. Joga Jesus para um lado, joga Jesus para o outro. Mas o que nos interessa aqui, irmãos, é a afirmação de Jesus diante deste cenário político que nós vivemos aqui no nosso país, diante desse cenário religioso também poluído que nós vemos aqui nesse país. Os homens, eles acham que podem governar, mas estão enganados. A nossa vida, sua família, sua casa é governada por Jesus. As pessoas naquela época esperavam um salvador político. Até hoje muitas pessoas esperam um salvador político. Meu irmão, não vem salvador político. Não existe salvador político. O único salvador que governa a nossa vida, que dirige o nosso mundo e que nada foge ao seu controle, tem nome, chama-se Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou e voltará para nos buscar e nos governará de eternidade em eternidade. Lá não haverá urna para ninguém votar, não. Lá Ele é o nosso Rei eterno. Amém, irmãos? Que coisa linda, né, irmãos? A afirmação de Jesus é que nos interessa aqui neste momento. João capítulo 18, verso 36. João 18, 36. Todos acharam? Todo mundo preocupado com o reino desta terra, viu, Gilberto? Todo mundo preocupado com a ameaça que Jesus estava causando no povo. Qual é o cargo que ele vai assumir? Vamos matar ele logo. E Jesus aqui em cima, se preocupando com outro reino, com outra coisa. Versículo 36, do capítulo 18 de João. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Também não foi a condução política nem religiosa. Jesus foi para a cruz porque fazia parte da agenda de Deus para salvar a Igreja Batista da Comunhão. Sabe, a política é inferior ao reino de Deus. A religião é inferior ao reino de Deus. Estamos aqui, irmãos, de passagem, vamos cumprir com as nossas obrigações, todas elas, dando a César o que é de César, votando em quem você quiser votar, de preferência num homem, numa mulher de Deus, de preferência. O direito é seu, ninguém vai roubar. Uma crise jurídica, vocês podem me responder? Por que é obrigado? Deixa para lá, não precisa responder não. Se eu não vou, pago multa. Tudo bem, deixa para lá. Deixa para lá. Não faz parte do mérito. Não faz parte do mérito. Segunda lição, irmãos, eu quero finalizar partilhando a segunda lição e a terceira, numa tacada só. É ilusão do povo, vou já dizer a lição, não é agora não, tá? Ilusão do povo e dos governantes. É ilusão achar que Deus não está governando. Quem tira rei, quem bota rei é Deus. Olha para a Bíblia, irmãos. Olha para a Bíblia, irmãos. Quando Deus queria levantar um rei para fazer o povo de Israel se arrepender, Ele levantava. Quando Deus quis levantar José, Ele levantou um homem de Deus do início ao fim, que fez bem ao povo de Israel. A decisão do país, a decisão de Maceió, não vai ser resolvida nas urnas não, viu, irmãos? É no reino espiritual, amém? Jesus não pertence a este reino aqui não, nem você, amém? E o que eu estou vendo de crente se rasgando pelo reino terreno, faça não. Pode cumprir com seus direitos, não há nenhum problema, não é pecado.
Segunda lição: o cenário político pode estar poluído, mas Deus continua governando a história da humanidade, e ponto final. A primeira lição: nós encontramos sim falhas no sistema jurídico, mas Jesus foi condenado porque se entregou, por amor à minha vida, por amor à sua vida, amém? Segunda lição: o cenário político pode estar poluído, mas Deus continua governando a história da humanidade, nada foge ao controle de Deus. Eu não acredito num Salvador terreno, eu não acredito num Redentor terreno, eu não acredito neste tempo que eu estou aqui na terra. Eu creio que tudo aqui vai passar e nós viveremos eternamente com Jesus no céu. Se eu tiver dedicado os meus esforços, irmãos, vai ser para falar sobre Jesus. Terceira e última lição, irmãos. Terceira e última lição: não é uma afirmação de Jesus, a afirmação do povo. Herodes não viu crime, Pilatos também não viu crime. Aí pegaram Jesus, Pedro, disseram: vamos para a urna, vamos deixar para que o povo decida. Vamos deixar para que o povo decida. Eles escolhem: vocês preferem Barrabás ou vocês preferem Jesus? E aqui o tema da nossa mensagem: quem você votaria? Barrabás ou Jesus? É aqui o tema da mensagem e o final da mensagem. O povo é facilmente corrompido. Basta algumas moedas, basta alguns privilégios, alguns cargos, que o povo logo prefere Barrabás ao invés de Jesus. Porque os líderes, eles começaram a dizer: olha, vamos soltar Barrabás, vamos para a urna, Barrabás vai vencer. E quando menos espera, todos estavam votando em quem, irmãos? A decisão na urna, irmãos. Mas eu louvo a Deus porque também não foi uma decisão de urna. Amém, irmãos? Também não foi uma decisão. Eles poderiam gritar: solta Jesus, Jesus continuaria lá. Ele precisava morrer na cruz para me salvar. Versículo 25, Mateus 27. Mateus 27, verso 25. Quero orar com vocês. Mateus 27, 25. E o povo todo respondeu. O que é que o povo respondeu, irmãos? Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado porque o sangue de Jesus caiu sobre as nossas cabeças e purificou os nossos pecados. Eles não imaginariam que ali estava o Redentor da vida, que ali estava o Salvador, que Ele precisava derramar o sangue para purificar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Deus seja louvado. O povo nem sabia, estava achando que estava resolvendo na urna, mas era Deus que estava conduzindo. Jesus precisou derramar o seu sangue para nos dar a vida eterna, para nos libertar, para nós dizermos que nós não pertencemos a este reino, mas o reino celestial. Ah, que coisa linda! A história da humanidade foi resolvida na cruz, não foi na urna, amém, irmãos? Se fosse Hernandes Dias Lopes falando, dava frase, viu, Lúcia? Como é o Wembley, não dá não, né? A história da humanidade não foi resolvida numa urna, mas foi numa cruz. O sangue de Jesus foi derramado e limpou os nossos pecados e os nossos filhos e da nossa família. E todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus são salvos e perdoados. Terceira e última lição: era necessário que Jesus derramasse o seu sangue. Era necessário que Jesus derramasse seu sangue na cruz para que pudéssemos ser salvos. Claro que esse texto, versículo 25,
os teólogos, os estudiosos da Bíblia vão defender que aqui traz a ideia da culpa sobre Israel por estar derramando um sangue inocente. Mas não só isso, aqui também está a perfeita obra de Deus, da redenção. O sangue de Jesus caiu sobre as nossas cabeças e purificou os nossos pecados. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. Você está em casa, você está aqui esta noite, e você acredita que o sangue de Jesus pode limpar os seus pecados, e você acredita que Jesus pode te dar a vida eterna, e você quer entregar a sua vida para Ele. Eu vou pedir para que todos fechem seus olhos, ninguém vai abrir os olhos. Você quer que o sangue de Jesus limpe os seus pecados? Você está aqui esta noite ou está em casa? Coloque nos comentários: pastor, eu quero que o sangue de Jesus limpe meus pecados, eu quero entregar a minha vida para Ele, eu quero voltar para Ele. Alguém aqui esta noite que quer voltar para Jesus ou entregar a vida para Ele, só levante sua mão, só para eu ver, não vou lhe chamar aqui à frente. Alguém quer entregar a vida a Jesus, quer voltar para Ele? Amém, meu irmão, glória a Deus. Amém, minha irmã, pode baixar. Amém, Deus seja louvado. Há mais alguém que acredita que o sangue de Jesus purifica todos os nossos pecados? Deus seja louvado por isso. Há mais alguém? Eu quero orar com vocês. Amém. Senhor Jesus, estamos vivendo um período, Pai, de escolhas de alguns governantes terrenos, e nós pedimos que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nada foge ao Teu controle. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum líder religioso, nem político governa a nossa igreja, e Deus seja louvado por isso. Nenhum líder religioso, nenhum líder político governa a nossa casa, porque já tem dono, chama-se Jesus. Ele derramou sangue para purificar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e para nos dar vida eterna no reino celestial. E lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem dor. E obrigado porque a Tua igreja aqui na terra, Pai, continua defendendo isso. Mas nós pedimos que cada um continue cumprindo com as suas obrigações e responsabilidades, com consciência, com discernimento, com sabedoria, mas que nunca esqueçamos que o reino celestial nos aguarda, e não é nesta terra, mas é no céu que viveremos de eternidade em eternidade com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. A igreja diz: posso fazer uma pergunta? Não posso, né? Posso fazer uma pergunta? Ainda não posso, não. Estou com medo. Posso fazer uma pergunta? Em quem você votaria? Jesus ou Barrabás? Sabe o que significa Barrabás? Filho do Pai. E eu vou terminar deixando algumas perguntas. Será que ele se converteu? Será que Pilatos se converteu? Será que Herodes se converteu? Não sei. Lá no céu vamos saber. Mas uma coisa eu tenho certeza: você se converteu. Eu me converti. Essa trama aqui não foi uma trama política, não. Não foi uma trama religiosa, não. Foi Jesus que resolveu fazer tudo isso. Se entregou por mim e por você. Você pode dizer amém? Vamos louvar a Deus?